primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 1, vamos ler até o versículo de número 10. Estamos felizes nessa noite porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, a pedra viva. Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como angular, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para que o também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Glória a Deus, irmãos, podeis assentar. Aleluia. Queridos irmãos, a epístola de Pedro, a gente só lembra assim muitas vezes, falando vagamente alguns versículos, né? Mas é interessante, queridos, que em 1 Pedro, o tema central dessa epístola é a vitória sobre o sofrimento. E eu iniciei a minha fala falando para os irmãos que nós somos blindados, protegidos e guardados pela maior proteção que existe, que é o sangue do Senhor Jesus. E aqui nós vemos o apóstolo Pedro trazendo a memória das pessoas que ouviram esse texto e reforçando a nossa memória também, que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas. Para quem lê esse texto pela primeira vez, fica maravilhado pelas palavras, a forma que é colocado, a forma que é demonstrado a presença de Jesus. Mas irmãos, Pedro era assim? Será que Pedro sempre falou dessa forma? Será que Pedro sempre teve esse contato tão íntimo com as pessoas? Não teve. Pedro não é assim. Quando o Senhor Jesus estava chamando os seus discípulos, encontrou Pedro trabalhando, ele estava pescando. E todos nós conhecemos a história, não vamos relembrar tanto, que Pedro é chamado glutão, aquele homem ignorante, como muitos chamam, né? Mas quem escuta esse texto aqui nunca vai imaginar que Pedro era assim. Mas sabe o que me chama a atenção? O apóstolo Paulo, ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você pode ser o que for, pode ter passado o que passou, mas quando você está em Cristo, você é uma nova pessoa. A sua vida é transformada. Porque não tem como o velho homem se encontrar com Jesus e permanecer da mesma forma. Porque quando você encontra com Cristo, há um choque muito grande de realidade. Você bate com a presença de Jesus e fala: eu não posso andar dessa forma, porque eu vou contrário ao meu Senhor Jesus. Eu não posso falar dessa forma, porque é totalmente contrário aos ensinamentos do nosso Mestre. E Pedro, até então, caminhando com Jesus, a gente conhece a história, que quando Jesus foi levado preso, a primeira coisa que Pedro fez foi puxar
coração de Pedro ainda tinha aquela ignorância, né? Aquela brutalidade, mas aquilo ali, tudo que estava, tinha um propósito. A gente observa a vida de Pedro. Sempre quando Jesus andava, Pedro era o que estava mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Mas se a gente olhar todo o contexto bíblico, aos nossos olhos carnais, Pedro tinha que ter sido deixado de lado, gente, porque ele era explosivo, falava demais, quem sabe falava errado, quem sabe falava palavras que, oh meu Deus, só vai pegar a minha boca agora. Mas Deus tinha um propósito muito grande na vida de Pedro, e aquele mesmo propósito que o Senhor tinha na vida de Pedro, Ele tem na sua vida também. E esse propósito começa onde? Lá na sua casa. Estamos falando sobre família, e a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, e o diabo tenta incansavelmente atingir a família. E pela manhã, na escola dominical, todas as lições que nós estamos aprendendo fala justamente sobre as artimanhas que o adversário tem procurado para destruir a família. Por quê? Irmãos, se a família vai mal, a sociedade vai mal, a igreja vai mal, no trabalho vai tudo mal, na escola também vai tudo mal. Tudo tem um início e é na família. Mas nós olhando aqui na palavra de Deus, nós aprendemos que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Pedro, até então, ainda tinha esse sentimento de agressividade. Mas o Senhor Jesus deixou uma promessa muito grande para aquele povo: ficai aqui, até que sejais revestidos do alto. E quando vocês forem revestidos, estarão protegidos, preenchidos pela presença de Deus. Você não vai ter apenas um toquezinho, não. Você tem Deus na sua vida. E nós aprendemos que nós somos templos do Espírito Santo. E um templo é um local de habitação, de morada. E se somos templo do Espírito Santo, Ele entra dentro de nós. E quando Ele adentra dentro das nossas vidas, aquilo que não agrada ao Senhor é arrancado, é tirado. Porque eu falei para vocês, não tem como você viver a velha criatura agindo da forma que você agia anteriormente e encontrar com Jesus e permanecer como você agia anteriormente. Não tem como, porque o Senhor Jesus, Ele vai te mostrando, vai mostrando dentro de você que você precisa mudar. Eu preciso ser diferente, preciso falar diferente, preciso agir diferente, porque não sou eu, mas é Jesus que está em mim, e eu preciso mostrar para o mundo que quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, até então, ouviu aquela promessa de Jesus, e estando ali em Jerusalém, Atos capítulo de número 2, a partir do versículo 1, aproximando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles observaram a promessa de Jesus: ficai aqui, e eles ficaram, ouviram o que Jesus falou, e até então desceu o Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos naquele lugar. A partir desse momento, igreja, Pedro mudou totalmente a sua vida. Ele caminhava com Jesus, tinha um pensamento, mas no momento em que ele obedeceu a voz de Jesus e estava ali e foi cheio do Espírito Santo, quando todos estavam reunidos ali, como línguas de fogo, profetizando, e muitos não entendendo, chamando de louco, que estavam bêbados, embriagados, mas capítulo 2, Pedro sentiu algo diferente no seu interior. Aquela explosão que ele tinha para agir com ignorância foi mudada, e ele começou a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Capítulo 2, versículo 14 de Atos: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido.
escutai as minhas palavras. Gente, escuta o que eu vou dizer para vocês agora. Eu acho que vai dar um espanto para os outros discípulos quando Pedro se levantou. E automaticamente ele falou de forma diferente. E quando ele falou, chamou a atenção daquele povo. E quando ele começou a falar das maravilhas de Deus, ele ainda citou o profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naquele dia eles profetizarão, farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ficais atento, porque nos últimos dias, aqui Pedro, ele está repetindo o que Joel fala. Mas no último versículo, quando eu citei aqui, ele fala sobre, farei maravilhas, versículo 20, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na África? É guerra, rumores de guerra. A pessoa está dormindo, do nada parece que ele, acho que eu vou fazer uma guerra hoje. O negócio está assim, da noite para o dia. E você vê coisas acontecendo, palavras sendo proferidas, e você fala, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Mas o Senhor escolheu a ti, escolheu a mim, para fazer o que a irmã Roseli falou aqui. Eu ainda não fiz nada para Deus, ainda tenho muito para fazer. E você tem muito para fazer. E você vai começar onde? Dentro da sua casa. Você vai começar dentro da sua casa. Para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu tio, seu esposo, para a sua mãe, para o seu irmão. Começa dentro da sua própria casa, porque nós temos que ter amor pela nossa família. Temos que dar o nosso máximo para que vidas e mais vidas não sejam levadas para o inferno. Pedro, quando se levantou e falou com grande voz ali, aí nós vimos que Pedro estava frente. E aquela palavra ali foi capaz de salvar quase 3 mil almas. Para Deus você tem muito valor. Para Deus você é importante. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Não importa a sua idade. Se você é criança, adolescente, jovem, irmão, irmã, idoso, não importa. Deus tem um chamado para a sua vida. Glória a Deus. E Pedro, ele fala que nós também somos essas pedras vivas, pois a Escritura se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Jesus, ele é tudo na nossa vida. Ele é maior do que tudo que existe neste mundo. Se nós nos envergonharmos do Senhor Jesus, naquele grande dia, ele também vai se envergonhar de ti. Ele falará, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por isso hoje nós temos essa oportunidade de abraçar essa palavra, abraçar esse ensinamento de Pedro e entender que nós somos preciosos para o Senhor, que nós somos preciosos e importantes para esta obra, e cada um tem um chamado especial para ser realizado nesta terra, enquanto nós estivermos vivos nesta terra. Aleluias. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como um angular, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para o mundo é escândalo. É escândalo olhar para você e você viver uma vida diferente,
falar diferente, agir diferente, as pessoas olhar para você e falar assim: não, pode fazer isso, ninguém está te vendo. Não, não posso fazer isso não, eu não posso fazer isso não. Jesus mudou a minha vida. Ah, mas você pode falar isso aqui para o seu pai e sua mãe. Não, não posso falar isso não, porque eu vivo em novidade de vida, e nós não somos iguais ao mundo, somos diferentes, e para o mundo nós somos escândalo. É escandaloso. O mundo olha para ti e te chama de quadrado, de careta, mas ele não te entende, não conhece o seu coração, não conhece o que você passa, porque quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de ti. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais o Senhor se aproxima de ti e fala contigo. Hoje foi falado tanto nesse culto, Deus falou claramente aqui, e muitas pessoas ainda vão sair daqui e chegar em casa: nossa, não entendi nada do culto. Geração eleita, você foi escolhido por Deus, se tornou uma geração eleita por Ele, um sacerdócio real e nação santa. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós trabalhamos, estudamos, vivemos normalmente, mas um dia o Senhor vai falar: venha, nação santa, você não pertence a este mundo, você pertence a mim. Aleluia! Aleluia. E aqui foi falado anteriormente que muitos vão esfriar o amor. E quando você esfria o amor, você esfria o seu temor a Deus, porque tudo é normal, tudo é natural, está tudo tranquilo. E hoje a gente vive uma moda que as pessoas falam assim: ah, mas a Bíblia não fala isso, ah, a Bíblia não condena isso. Essa semana eu estava conversando com a Stephanie e falei sobre isso. Stephanie, você acha que quando foi escrita a palavra de Deus ia estar claramente falando sobre celular, tablet, computador? Não, tudo vai atualizando, mas os ensinamentos permanecem os mesmos. Não é verdade? E nós somos essa nação santa, um povo adquirido. Você estava nas trevas, você vivia neste mundo, mas o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário te arrancou, puxou você de lá. Não, você é precioso, venha para cá. Eu não quero que você se perca, eu não quero que você se perca. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no último versículo: antes não eres povos, mas sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque tudo o que nós fizemos de errado, as palavras que nós falamos, proferimos palavras terríveis, as atitudes que nós tivemos neste mundo, que hoje nós olhamos e falamos: só a misericórdia do Senhor, que nos arrancou das trevas. Estávamos cegos, caminhando para o abismo, e achavam que estava tudo bem. O mundo caminha desta forma, porque eles não conseguem enxergar o que está acontecendo, porque eles estão caminhando em trevas. Mas é o sangue do Senhor, da mesma forma que nos alcançou, que é alcançar eles também. E quem vai levar essa palavra lá fora? E quem vai anunciar esse evangelho lá fora? E quem vai resgatar essas vidas lá fora? Somos nós. Somos nós. Por isso nós temos que fazer o que o Senhor falou: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você não vai salvar ninguém. Por você não salva ninguém, mas a palavra que você falar, sim, porque ela entra no coração e não volta vazia, e no momento certo ela vai produzir o fruto necessário. E como o Senhor fala, que quando você pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, e essa operação do quem crê também não é você que vai fazer a pessoa crer, não, é o Senhor que vai fazer essa pessoa crer. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. A nossa obrigação é anunciar, é levar a palavra em tempo, em fora de tempo. Utilize o que você tem e ofereça o melhor para levar essa palavra, que essa palavra não é minha.
sua. Essa palavra é de Deus. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu. E quando ele entendeu, a vida dele mudou. Depois que ele foi revestido pelo Espírito Santo, pregou ali em Atos 2, quase 3.000 pessoas foram salvas. Ele ficou do mesmo jeitinho, não mudou a sua atitude, continuou indo fazer a vontade do Senhor. E nós vemos que no capítulo 3 de Atos, Pedro e João estavam indo ao templo orar. E no meio daquela trajetória, um aleijado pediu ajuda financeira. E quantas vezes a gente passa por tantos lugares e as pessoas, né? Oi, irmãozinho, me ajuda, Deus te abençoe. Às vezes a gente dá as costas para essas pessoas. Não, o pessoal é muito chato. Mas você já falou de Jesus alguma vez para essa pessoa? Eu citei aqui que nós não fazemos a mudança de vida, mas quando você abre os seus lábios, a palavra do Senhor que é lançada, ela fica guardada. Ela fica guardada. O profeta Isaías fala que assim como a neve e a chuva, assim também é a palavra do Senhor, que no tempo certo floresce e dá o seu fruto. E quando Pedro e João estavam indo ao templo, fitando os olhos naquele homem, falou: olhe para nós. Esperando já receber uma moeda, que estava até levantando a mão para receber. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, a maior riqueza do mundo, Jesus. Isso eu tenho, isso você tem. E Pedro e João tinham isso. Em nome de Jesus, levantei. E imediatamente ele levantou. Você tem a palavra de Deus, você é cheio do Espírito Santo de Deus, você tem a presença de Deus na sua vida. Então leve essa palavra por onde você andar. Faça como Pedro fez, revestido do Espírito Santo, sua vida foi transformada e ele agiu de forma diferente. Fique de pé, aleluia. Fique de pé. Glória